Boa noite, família. Hoje nós vamos estar refletindo sobre viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que nos dá a direção para nós vivermos de maneira que agrade a Ele. Por que que Ele quer que a gente viva de uma maneira que o agrade? Porque Ele nos criou e Ele quer cuidar de nós, Ele é o nosso Senhor. Ele é que sabe cuidar da melhor maneira do seu filho, seus filhos. E é conhecendo essa palavra de Deus, né, através da Bíblia, pregações, né, é que a gente se transforma. A gente se transforma e vive essa palavra, deixando tudo aquilo que não agrada o Senhor para trás. Vamos começar lendo o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a palavra de Deus no meu coração para que eu, vivendo essa palavra, eu não peque contra ele. Eu o obedeça em todos os momentos. Que aí a gente conhece, a gente reflete, a gente se examina e tira tudo aquilo que não agrada a Deus da nossa vida, do nosso dia a dia e coloca a palavra dele para vivermos de maneira correta, né? E a partir daí a gente se arrepende daquilo que estamos fazendo errado, a gente se transforma numa nova criatura e a gente vai viver de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, quer dizer, sempre, em todos os momentos da sua vida. Então, bem-aventurado é aquele que tem uma felicidade completa, uma felicidade que vem não só material, mas espiritual, que é o mais importante da nossa vida. Porque a felicidade terrena aqui, ela não nos leva a ser bem-aventurados, né? A gente tem uma felicidadezinha, uma alegriazinha momentânea apenas, né? E a gente seguindo aqueles ensinamentos dele, obedecendo, a gente sem receber influências do mundo, a gente vai ter prazer na lei do Senhor e nela a gente vai meditar dia e noite, como ele falou aqui, né? Então, viver de acordo com a palavra do Senhor, não usar aquelas coisas vãs que tem por aí e meditar nela em cada situação da nossa vida. Por quê? Porque ela é que ilumina a nossa vida. Olha o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida, terá a luz da vida. Então aqui a palavra de Deus é luz, é aquilo que nos guia. Vocês já pensaram? A gente está na escuridão, principalmente num lugar estranho, a gente numa escuridão, aquilo ali nos deixa apavorado, nos deixa inseguro, a gente pode se machucar, a gente pode pegar um caminho errado e seguir, porque a gente não está vendo. A gente está no escuro, né? Não tem direção, não tem proteção. Não nos dá discernimento entre o bem e o mal para escolhermos. Só a luz, através da palavra, através de Jesus, é que nós vamos refletir e escolher o caminho que Deus quer para nós, né? A palavra de Deus é a direção certa, é essa que nós temos que seguir, né? Ela nos liberta do pecado, nos liberta do pecado. Então aqui a gente viu
Como que é importante a gente ler, refletir, nos examinar e mudar para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Olha só o que fala em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não adianta só eu conhecer, eu conheço a Bíblia toda, eu sei toda de cor, mas ela está dentro do meu coração? Escondi essa palavra dentro do meu coração? Dentro da minha vida? Eu reflito nela sempre? Então, se eu fizer isso, ela está me libertando. Mas se eu apenas conhecer e deixar para lá, não adianta nada, de nada adianta. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, assim, de uma maneira profunda, ela penetra na nossa vida. Ela é muito, muito, muito especial para nós. Quando ela penetra, a gente deixa que ela penetre, a gente ora, pede a direção de Deus, sempre que a gente vai ler a palavra, para que Ele esteja nos examinando, para que Ele esteja nos mostrando o melhor para fazermos, as melhores escolhas. Aí Ele vai, nessa oração, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos mostrar como deve ser tudo aquilo que temos que escolher na nossa vida. Penetra, nos incomoda, nos transforma. Isso é muito importante, porque esse incômodo não é que é um mal, é que a gente percebe que a gente tem que mudar e se arrepender daquilo que está fazendo e mudar para uma vida diferente. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui nós estamos percebendo o quanto essa palavra é eficaz, é viva, penetra na gente, nos faz discernir as nossas escolhas, né? Em todos os momentos da nossa vida, todos os momentos, em qualquer local que a gente esteja, essa palavra que habita em nós vai nos direcionar para o caminho correto, né? Lá em Romanos 17, de 19 e 20. Pensa bem o que Paulo, que ele já estava com essa palavra no coração, mas muitas vezes a gente pecador, a gente dá uma escorregada. Mas quando a gente vive de acordo com aquela palavra, a gente procura refletir nela dia e noite, quando a gente dá uma escorregada, aquilo nos incomoda, a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa de errado e que não é aquilo que eu queria fazer. Não é assim? Aí, olha Paulo, Romanos 17, 19 e 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui é a hora que a gente tem que refletir, que a gente tem que verificar cada momento da nossa vida. Como está sendo os meus pensamentos? Como está sendo minhas escolhas? A palavra que está saindo da minha boca, lá no local que eu trabalho, como que eu estou? O que eu estou fazendo? Mas está me dando tanto lucro, eu vou mudar de fazer, de agir desse jeito? A palavra de Deus, ela nos transforma. É por isso que é importante a gente estar sempre lendo, refletindo e meditando e pedindo a Deus que Ele nos transforme, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer de um jeito, aí está naquele grupo de amigos ali, que a gente sempre teve desde criança, antes de se converter, mas a gente quer agradar aquele grupo, a gente quer agradar o trabalho. Eu estou na escola, os meus colegas estão fazendo 1000 coisas erradas, eu quero agradar meus colegas. Então, nesse momento, eu estou desobedecendo a direção de Deus. Eu podia até estar sendo luz para aquele pessoal ali, mas eu não estou querendo
perder a amizade deles, aí eu pego e fico nessa, né? A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus que habita em nós, que a gente procura viver essa palavra, a gente vai ter uma transformação. A gente era um pecador, cheio de coisas erradas. De repente a gente conheceu essa palavra, ou na igreja, ou na nossa casa mesmo, no culto doméstico, em qualquer que seja o local, lendo a palavra, aí aquela palavra, eu tenho que fazer isso pensando ali, conectada com ela. Porque muitas vezes a gente lê tão rápido só para ler, não é isso não ajuda em nada. Essa leitura rápida, sem refletir, não ajuda em nada. A gente tem que esquecer as outras coisas, colocar em primeiro lugar esse momento da reflexão da palavra de Deus, pedir em oração que aquela palavra que eu vou ouvir ou que eu vou ler, ela penetre no meu coração, que ela me transforme, que eu me examine e mude. Porque isso é que é a palavra de Deus. Deixa as outras coisas, as outras preocupações para trás. Mateus 4,4, ele nos fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aqui, olha só, muitas vezes a gente está passando por um momento assim tão preocupante, mas a gente busca em primeiro lugar a direção do Senhor para aquilo. E Ele vai nos direcionar para o melhor. Depois a gente consegue um sucesso. Passei no Enem. Eu passei no Enem. Eu esqueço que Deus é que me ajudou. Que foi Ele que direcionou minha vida. Como é que eu vou agradecer? Eu vou agradecer a Ele ou vou ficar comemorando de qualquer jeito? Tá o dia do meu aniversário, e aí? A quem que eu agradeço? O que que eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que fazer nesse momento? A palavra de Deus, gente, a gente tem que buscar em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que viver essa palavra de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque sem ela, a gente vai estar no escuro, como foi falado lá. A gente já comentou, já falou. A luz do mundo. Ela que ilumina nossos passos. Então, eu leio, eu estou no culto, lá na igreja, eu tenho que ficar focado naquilo para eu aprender e refletir sobre aquela palavra. Na minha casa, eu tenho que retirar um momento para eu ler, refletir nessa palavra. Muitas vezes a gente para um segundo para fazer, muitas vezes nem para, não dá tempo, eu tenho outras coisas para fazer. E a gente não faz isso, né? A gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, como fala lá em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, gente? Como é que nós estamos? A nossa vida, a nossa caminhada diária, de que maneira nós estamos procurando a direção de Deus através da palavra dele. Nós conhecemos tudo da Bíblia, mas nós estamos colocando em prática na nossa vida? Em todos os momentos da nossa vida, seja de alegria, de tristeza, nós estamos procurando refletir naquela palavra que a gente conhece, a palavra de Deus, para nós tomarmos uma direção, orar, pedir, refletir e pedir a direção dele. Nós estamos buscando isso? Ou nós estamos procurando a força em nós mesmos? Nós estamos procurando viver de acordo com aquilo que nós sabemos que vem do mundo? Ou nós estamos procurando focar naquilo que nós estamos aprendendo e refletindo da palavra de Deus em nossas vidas? E outra coisa que eu gostaria que a gente pensasse: na minha casa tem crianças. Eu estou procurando que a minha criança cresça
Que aquela pessoa que está na minha casa, meu neto, meu filho, meu irmão mais novo, ele cresça com a palavra de Deus. Eu procuro refletir essa palavra, ler com ele, aplicar essa palavra no dia a dia na minha casa, que muitas vezes a gente fala para o filho da gente, isso tem. Tem pessoas que falam, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Será? Não podemos fazer isso, né? Que a gente possa viver cada momento da nossa vida, onde estivermos, de acordo com a palavra de Deus, porque Ele está sempre conosco, todos os dias. Quando a gente peca, quando a gente se distancia dele, mas Ele quer que a gente esteja próximo, sendo dependentes dele, porque Ele é o nosso Senhor. Amém?